Fala, corneteiros de plantão. Chegando aqui ao quarto episódio dessa jornada, todos muito empolgados com o nosso Corinthians. Trouxemos mais um convidado mais que especial para bater um papo, falar um pouco da corintianosidade. Tá vendo? O corintiano quer falar difícil, fica que nem o Lázaro, sabe? Perdidinho. E hoje a gente vai dar início a mais esse episódio com meu parceiro China aqui, que vai me ajudar a falar corintianosidade. Corintiano, deixa pra lá, deixa você falar melhor. Deixa eu não falar. Não tô muito habituado a esses termos aí, não, muito difíceis. Boa noite, pessoal. E aí, galera, corneteiros de plantão. Bom, mais um episódio aqui. Estamos aqui com Cláudio Roberto, mais conhecido como Cláudio Lava Rápido. Claudião, boa noite, seja bem-vindo aí ao nosso Resenha dos Cornetas. Boa noite, Fabiano. Boa noite, China. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho de Corinthians. Boa. Vamos falar um pouquinho de sentimento. Porque ser corintiano não é torcer. Ser corintiano é sentir. E eu sinto o Corinthians. É isso aí. Começou bem, Claudião. E começando bem, já começa a contar um pouco pra gente. Quer dizer, essa sua relação, aquela relação que a gente considera pura, que já veio do berço, ou você teve alguma passagem pra virar corintiano? Você começou já corintiano na sua história ou teve algum momento em que teve um desvio na sua jornada aí? Como foi? Eu não tive desvio não, mas eu iniciei corintiano numa data muito particular para nós, 1977. Eu tinha 7 anos de idade, Corinthians e Ponte Preta, último jogo, final do Campeonato Paulista. 23 anos nessa luta. E quando o Corinthians foi campeão, eu com 7 anos de idade, meu pai... A gente morava numa casa onde a porta da sala tinha aquelas janelinhas. E quando acabou o jogo, eu abri a janelinha, eu fiquei impressionado de tanta gente que passava na rua com bandeira e torcendo e gritando Corinthians, Corinthians. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, eu vou torcer pra esse time aí. E assim começou a minha história como Corinthians. Em 1970. Não, meu pai é santista. Meu pai é santista? Santista. Mas o pai dele é uma pessoa idosa, Gabriel. Gabriel, o que tá acontecendo? Justifica o pai dele ser santista. Você já foi novo, né, mano? Certo, agora um cara na sua idade nada justifica. Que é hoje velho. Entendi. Meu pai santista, meu irmão santista. Mas eu, depois daquele dia, me tornei corintiano de verdade. Aí eu comecei a sentir. Foi exatamente isso. Eu senti, naquela hora que eu abri aquela janelinha, eu sentia aquela emoção tão grande que foi aquele título, que tava, com certeza devia estar muito engasgado para muita gente. E eu senti aquela hora que eu falei, agora eu vou seguir essa trajetória. Legal. Sou o Corinthians. Mas aí quando assim, e teu pai aceitou numa boa, teu irmão também, ou teve uma coisa que você ficou ali meio fazendo de conta que não era com você, até uma hora que você chegou e falou, gente, já fui, agora vocês que lutem aí. Foi mais ou menos assim, porque começou os campeonatos, em 79 já veio o título novamente, então a gente começou já a se sentir mesmo mais à vontade, porque até então não dava pra falar que ia ser corintiano, porque o pai, não, seu time não tá ganhando, seu time vai perder, seu time só perde, e a gente sempre tentando, né, porque eu acompanhei depois que eu virei corintiano, que a história do Corinthians até chegar a 77 era muito difícil. Teve 76, o Campeonato Brasileiro, que não conseguiu, invadiu o Maracanã, não conseguiu. Então, mas depois que ganhou esse título, que saiu todo esse peso, aí ficou mais fácil. Foi, pai, deixa eu quietinho aqui, que agora eu sei por onde que eu quero andar. Não teve problema. Não tive problema. Cara, você acha que 77 assim foi o título do Corinthians? Porque depois que veio Libertadores, Mundial, todas essas coisas, as pessoas discutem, mas 77 tem um peso muito grande na história do Corinthians, né? Tem um peso grande que eu acredito muito mais devido a esse tempo todo que ficou sem ganhar o título. Porque não é fácil um time ficar 23 anos sem um título, com a massa que o Corinthians sempre teve, com um time, sempre o Corinthians teve time bom, sempre teve time competitivo. Vou falar de novo, 1976 foi uma história... O Corinthians parou a Dutra. A torcida do Corinthians parou, invadiu o Maracanã e por um detalhe não foi campeão. Então esse título, acho que ele veio para poder, foi um divisor de águas, para exatamente o time do Corinthians mostrar exatamente o que era, que é essa força toda. Isso se mantém, né? Porque na história de 77 tem sempre aquele aspecto de sofrimento, de garra, de emoção. E isso a torcida carrega até hoje, né? Que por mais que de repente a gente tenha eventualmente times técnicos como 98, 99, quer dizer, aquele time tipo de 2017, que você pega que fala assim, pô, é a quarta força, não vai ganhar, então quer dizer, você tem muito carinho
por times que têm esse tipo de característica, né? Você concorda com isso ou você acha que não? Que agora a gente já tá num nível que é Champions League, agora a gente só quer certo timaço, refinado, ou a gente ainda pega e se orgulha disso? Não. O Corinthians é isso. É o sentimento puro de força, de garra, de busca constante de virar jogos que para muitos times é impossível. O Corinthians consegue virar, porque a força vem da torcida. A força vem desse sentimento forte de sempre com a garra. E 77 foi exatamente isso. Mostrou até o gol. O gol quantas vezes teve que bater, voltar pro Basílio conseguir colocar essa bola pro fundo do gol. Então, sempre foi sofrido e tem que ser sofrido, que esse negócio de Champions League, isso não tem nada a ver com a gente, não. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Eu vou pro estádio, eu acho que eu faço a diferença. Que eu vou no jogo e se eu tô ali, o meu grito, e que às vezes a gente ganha por quem tá fora do campo. Vocês acham isso mesmo? Vocês vão com essa mesma impressão, assim, de se achar tão importante que fala assim, é a torcida que ganha o jogo, não foi o time que ganhou. Esse jogo quem ganhou foi a torcida. Vocês têm esse mesmo tipo de sentimento? Não? Cara, eu compactuo disso. E eu tenho aquelas minhas mandingas que eu faço, aquilo que se eu não tô lá, eu acho que vai dar errado, porque se eu não fui vai dar zica, então eu tenho que estar lá, entendeu? Assim, e eu acho que funciona. Cada um tem a sua mandinga ali. Eu também, cara. Quando eu saio pra assistir o jogo do Corinthians, eu me sinto mais um lá dentro. Só não dá pra bater uma bolinha, dar um chute no gol. Mas olha, eu acho que com a emoção que a gente passa, que a torcida passa, porque a gente tem que se identificar com todo, né? Sim. Porque o torcedor corintiano é diferente. Então, eu me sinto exatamente isso. Quando eu tô lá, eu falo, hoje vai, hein? Hoje eu tô aqui pra dar mais aquela força, que é o que precisa. E até pegando um gancho no que você falou, Cláudio, por exemplo, é o time que a gente tá vendo aqui, de 77, né? E é o time da garra, o time da luta. E a gente sempre teve esses times assim, identificados como guerreiro, que nem o Fabiano falou. Não tem aquele time primor da técnica pra gente ter, mas a gente sempre jogadores aplicados, jogadores raçudos, jogadores determinados pra chegar no objetivo. 77, passa a década de 80, aquele perrengue que a gente tem, ganha título, mas ganha título estadual, e todo mundo falando ali, time regional, time regional, time regional. Chega 90. A gente com aquele time, mesma coisa, de Operário. Quem que é o craque do time? Neto. Sim. E aí a gente consegue o primeiro brasileiro na raça, na luta ali. A mesma coisa que você falou do gol aí de 77. O Wilson Mano no primeiro jogo faz um gol de joelho. O segundo gol é aquele, no segundo jogo lá, gol do Tupanzinho. Pra você, assim, dessa de 77 até 90, como que foi pra você torcer pra esse time que todo mundo falava, só ganha estadual, não chega nada, o time... E São Paulo, Palmeiras com times técnicos ali, com jogadores nível seleção. Flamengo com times bons, né? Como que foi pra você manter esse corintianiosidade durante todo esse tempo? Somente com o sentimento de ser corintiano. Somente com sentimento. Porque a gente ouvia diversas vezes, isso mesmo. E a gente sempre batendo na trave, tentava e não conseguia. Mas eu acho que cada derrota ou cada adversidade que a gente tinha de não conseguir o título, eu acho que isso criava na gente, em nós, corintiano, mais uma vontade. Falar, a nossa hora vai chegar. A nossa hora vai chegar. E foi o que aconteceu. A nossa hora chegou em 1990, aí as portas se abriram. Ficou mais tranquilo. Mas para se manter corintiano com toda essa diversidade, só corintiano. Aqui na tela estão jogando, o Gabriel está jogando o time de 90. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Claudião. Neto era craque? O Neto era acima da média. Era. Você acha o Neto craque? Cara, eu tenho uma opinião como o Neto não era atleta. Não era, ele não se dedicava. Só olhar que dá para ver que ele não era atleta. E ele mesmo confessou que ele não se dedicou totalmente para ser um atleta. Eu acho que ele era craque naquilo que ele se propunha a fazer ali, cara. Ele, por mais que ele não se dedicava fisicamente pra coisa, eu acho que dentro do campo ele se matava pra fazer aquilo acontecer. Por esse estado físico que ele tinha, né? Eu não acho ele um craque, mas é um bom jogador. Cara, como é o resenha dos cornetas aqui, eu vou dar uma cornetadinha no Neto. Sim. Porque eu acho que ele tinha uma habilidade de fato acima dos outros. Mas ele acha que ele jogou muito mais do que o que ele jogou, certo? Porque você pega ali, é óbvio, um cara que faz o gol que ele fez pelo Guarani contra o Corinthians na decisão de 88,
é um cara especial, certo? Um cara que bate na bola que nem ele batia, é de fato um cara especial. Mas, cara, eu vejo jogos desse período, cara, ele recuava e era bico. Ele recuava e era bico. Ele se acomodou, minha opinião, ele se acomodou dentro desse jogo de lançamento, bater falta e escanteio. E isso reduziu muito, assim. Então, quer dizer, ele pode ser que ele tenha potencial de ter sido um craque. Mas eu não consigo ver ele como um craque. Mas é importante na história. Sim. Título de 90, tudo isso. Não estou dizendo que nada disso, não. Mas, cara, eu não consigo ter visto o Neto como um craque. Eu faço um comentário assim sobre o Neto. Assim, o Neto hoje, com as características dele, ele não jogaria. Ele seria um jogador... ele seria o Walter. Com muita facilidade de marcar. Ele não ia conseguir com a velocidade que o futebol hoje necessita. Mas na oportunidade, que o futebol era bem mais lento, bem mais cadenciado, qual a diferença que ele fazia? Era com essa facilidade que ele tinha de encontrar uma pessoa posicionada com os lançamentos e com a bola parada que ele tinha, né, cara? Porque aquele gol contra o Flamengo... No Gilmar, aquele do meio campo. Absurdo. Que ele colocou a bola de três dedos no ângulo. Então, como eu falo que ele era acima da média, na oportunidade, nos anos 90. Não dá pra gente... Eu não estou fazendo comparação sobre os jogadores de hoje, não dá. Mesmo porque o jogador de hoje também é muito máquina, né? Sim. Porque habilidades são poucos. Tanto que gol de falta quase não tem. Sim. Principalmente no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Neto... Não dá pra falar que ele não contribuiu. E muito. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro... Não, contribuiu pra caramba. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro... Ele carregou o time nas costas. Ele carregou o time nas costas com o voluntarioso do Tupanzinho, com o Fabinho. Mas ele sim, eu acredito que o Neto, com essa facilidade que ele tinha de poder com a bola, por isso que eu falo que eu vi, ele era acima da média. Gabriel colocou aí o gol de... Certo? Do Neto no Maracanã. Que golaço, né? Que golaço. Aí, aproveitando também a tua última fala aí, Claudiano, você pegou e falou que a gente tem muito dessa questão da dificuldade, né? De tentar reverter resultado em dificuldade, tudo isso. Já teve algum jogo que você lembra, assim, que você falou, putz, cara, esse jogo eu tive que me empenhar para me fazer presente, assim, pô, que nem a gente vê muito pessoal falando do jogo da Libertadores, né? Que não tinha ingresso, então, gente fazendo loucura de entrar, se esconder em banheiro, falsificar credencial... Tudo isso, então quer dizer, porra, é um ato de dedicação, né? Tem algum jogo que você lembra assim que você fala, meu, putz, esse jogo, cara, eu tive que transpor N barreiras para conseguir estar aqui e para ver o Corinthians. Se tem, e qual foi? Corinthians e Guarani no Pacaembu. Gol do Zenon de falta. Opa. Jatobá. Grande Zenon. Jatobá. 42 mil pessoas no Pacaembu. Eu participei. Foi difícil chegar lá, hein? Me conseguiram ingresso de última hora e eu queria nesse jogo, que foi um jogo à tarde, eu queria muito nesse jogo, não conseguia, mas tive o privilégio de chegar nesse jogo, 42 mil pessoas no Pacaembu e ver o Corinthians. Gol do Jatobá, hein? Eu acho que são poucos gols que o Jatobá acho que fez na história do Corinthians. Você sabe que eu morava em Maringá e o pai do Jatobá tinha um bar do lado da minha casa. Ah, é? É. Um dia eu chego lá no bar do tiozinho ali do lado... Chego, tá ele lá com a camisa do Corinthians, oficial. Porra, eu falei, onde o senhor conseguiu essa camisa? Meu filho joga no Corinthians. Seu filho joga no Corinthians? Quem é seu filho? O Jatobá. Ah, aquele grosso lá, né? Não, aí eu me contive. Ah, entendi. Aí eu não fiz nenhum comentário em relação à performance do filho dele. Vontade de falar. Certo, mas ele tinha, o pai do Jatobá tinha um bar do lado de casa. E cara, então quer dizer, isso daí... Mas o que foi que foi tão difícil chegar nesse jogo? Primeiro, hoje a gente não tinha a facilidade com transporte, né? Era muito difícil. Em Pacaembu, você descia praticamente lá na São João para ir a pé. Eu era um menino. E com pouco recurso, e só conseguia ingresso quem tinha conhecimento. E quem tinha o poder para comprar, porque era bilheteria. Você não tinha facilidade hoje de fiel torcedor de casa. É bilheteria. Então, eu tive que ir com ele, chegar bem cedo, ficar na fila gigante no Pacaembu, comer aquele espetinho tradicional, né? Claro. Que tem que fazer parte. Então, muito tempo. Cheguei muito cedo lá para poder assistir esse jogo. E você sair de lá com o resultado do Corinthians foi muito interessante. Mas a passagem que eu tenho muito boa do Corinthians...
É a primeira vez que eu fui no Pacaembu. Olha o Jatobá. Aí. Craque, galã ainda. Cara. Os cabelinhos tudo igual, né? Mullets. Mullets, ó. É, a camisa do pai dele era essa aí, cara. Tava lá. O filho dele joga em Portugal, no Sporting. Fala que é bom. É mesmo? Não sabia, não. Falam que é bom, legal. Porra. A torcida do Sporting gosta. Mas antigamente era difícil pegar ingresso. Era muito né? Muita difícil, gente né? tinha que, Muito às vezes na difícil. federação pegar ingresso. Comprar Sim. ingresso na federação. Às vezes ficar na fila do Pacaembu, fila do Morumbi. Ficava Fila, e muito fila gigante, gigante. E na expectativa, não vai dar, vai acabar, porque você não sabia. Concorrendo com cambista. Concorrendo com cambistas, cara. Era te difícil. empurrando, muito difícil. Mas aí foi. Essa foi a dificuldade, de poder achar que eu não ia conseguir entrar. Mas você ia falar, acho que de algum jogo que... Primeira vez que eu fui no Pacaembu. Corinthians e Francana. 1-0 pra Francana. 1-0. Primeira vez que eu fui no estádio. Você lembra o ano disso, cara? Eu lembro de ir muito assistir jogo contra a Francana, cara. Ai, cara, eu tinha. Acho que eu tinha uns 8 anos de idade. 8, então deve 9 ser anos. o quê? 78? 78, por aí. Primeira vez que eu fui. Nunca tinha ido no estádio. Primeira vez. Tobogã, 1-0 pra Francana. As primeiras vezes que eu fui no estádio, pra mim foi decepcionante. Sim, primeira vez que eu fui no Morumbi. É isso que faz ser corintiano, né? É isso que faz ser corintiano. Primeira vez que eu fui no Morumbi, Corinthians e Boca Júnior. Aquele do Guinei. Aquele do Guinei. Todo mundo gritando, fora Guinei, estava lá. É. Fui na estreia da Arena. 1-0, gol do Giovanni Augusto. Ô, meu Deus, Do Figueirense. Caramba, Tô Pelo falando. amor de Deus, cara. Tô falando. Dia de jogo a gente vai começar a te trancar no Lava Rápido, Eu velho. sempre trancado lá, né? Mas aí depois as coisas mudaram, né? Boa. Fui na estreia do Tevez, né? Fui na estreia do Tevez. 48 mil pessoas no Morumbi. América de Rio Preto. América de Rio Preto. 1-0, 1-0, gol de pênalti. Fui na estreia do Ronaldo no Pacaembu contra o São Caetano, 2-1, segundo gol do Ronaldo. Ah, tá. Depois do... depois a do estreia gol dele lá em São no Paulo. Palmeiras. Em São Paulo foi no Pacaembu, chuvoso contra o São Caetano, 2-1, gol A do estreia do Ronaldo. Tevez, estreia mesmo foi em Limeira, né? Não, foi onde foi... Em Limeira foi onde ele fez o primeiro gol. Primeiro gol? Sim, O primeiro gol foi em A Limeira. estreia dele foi no Pacaembu, um sábado à tarde. É. A gente tava lá em Limeira. É. Eu e meu falecido pai e o China. Isso aí. É mesmo? É, a gente foi pra Limeira pra assistir esse jogo e foi onde o Tevez fez o primeiro gol. Agora você qualifica como um desses é o jogo da tua vida, aquele que você senta pra conversar com um amigo lá no bar do Lava e chega e fala assim, cara, mas jogo do Corinthians foi aquele jogo. Qual que é o jogo que você fala assim? Esse é o jogo da minha vida, cara. Jogo da minha vida. Tem uma foto aqui na frente. Corinthians e Vasco. Libertadores 2012. Libertadores. Esse tem audiência. Porque essa história minha da Libertadores, na oportunidade de eu era casado, e eu todo jogo do Corinthians, mas ficava muito nervoso. E eu comecei a perceber que alguns jogos da Libertadores eu não estava tão nervoso assim. Ela sempre me dava um chá. E depois eu fiquei sabendo que esse chá ela colocava um calmantezinho. Ah, tá explicado. Tá explicado? Calma, vai te Era batizado, acalmar. era batizado. É, pra não ver. Mas esse jogo foi o jogo da minha vida. Porque quando aconteceu aquele fato do Diego Souza pegar aquela bola, todos nós, acredito que todo corintiano foi tirando essa bola dele. Até chegar no Cássio e o Cássio colocar aquela mão dele e tirar a bola pra fora. Mas esse jogo, pra mim, tava perdido. Quando o Diego Souza saiu pra fazer o gol. Depois, com o gol do Paulinho, aí foi o êxtase. Aí aquele jogo assim, nem o remédio me conteve. Você estava assistindo em casa? Assistindo em casa. Eu não tive a oportunidade de nenhum jogo conseguir ingresso, nenhum jogo da Libertadores. Essa época já era difícil, já tava concorrido. Já tava. Você sabe que esse jogo tem muita audiência aqui, né? Quer dizer, a gente tá gravando aí o nosso 4º episódio e, se eu não me engano, o China pegou e mencionou esse jogo no episódio dele, o André citou esse jogo e agora você tá citando principalmente por causa desse lance, né? Sim. Do Diego Souza. Eu lembro que eu tava no estádio lá no Tobogã, então quer dizer, eu pego o Diego Souza correndo de frente, né? Quer dizer, eu tava lá no oposto, né, dessa imagem aqui. E, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça nessa hora foi o seguinte, porque sempre na Libertadores tinha alguém que fazia, certo? Que ia ser o sacrificado. Foi o Guinei em 90, certo? Foi o Coelho em 2006. Contra o River. Isso. Teve o Roger lateral em 2000 e...
Contra o River também. Acho que 2003. 3. Dá nele, Acho dá que nele, dá nele. 2003, Pega, então. pega. Sempre tinha um. A hora que o Alessandro bate e a bola volta, a primeira coisa que eu pensei foi: vai ser o Alessandro agora. É o Alessandro que vai ser. E aí o Cássio. O Cássio resolve, Aí né, cara? resolve o nosso Certo? problema. Resolve o nosso problema. Porque de fato ali era um baita de um problema. E de fato foi um jogaço. Eu tenho comigo aqui, você sabe que. Já falei no meu episódio, falo sempre com o China, que eu tenho umas coisas meio estranhas, né, cara? Que, né? O Gustavo perguntou no meu episódio assim, qual era meu centroavante, né? Aí eu peguei e falei, o Geraldão. Por quê? Porque o Geraldão, cara, vê se você concorda comigo, o Geraldão era grosso, cara. Era muito grosso. Mas ele fazia muito gol. Então, quer dizer, ele é aquele tipo de cara que veste a camisa do Corinthians e fala assim, ó, eu não sou bom, mas eu vou fazer igual o bom pela minha vontade. Aí ele ia lá e fazia gol pra caramba. Então, quer dizer, o meu jogo da vida é aquele do Corinthians e Palmeiras, que o cara expulsa o Gabriel. Que o juiz expulsa o Gabriel. Sim, e no último Aí minuto o Jô ele faz entra. o gol. Porque, cara, é o jogo Rock Balboa, né? Porra, apanhou o jogo inteirinho. No final, um tiro, acabou o jogo. Pô, festa, nasce Carille. Foi tudo isso. Então, quer dizer, são fatos, acho que dão pra gente, né? Quer dizer, todo esse aspecto de vontade. Aí, o Geraldão. Porra, cara, Geraldão, cara, grande Geraldão, certo? Aí depois vai perguntar assim, pô, você falou de Geraldão, não falou do Ronaldo? É, então. Porra, cara, mas Geraldão fez mais gol que o Ronaldo no Corinthians, pô. Tudo bem, cara. Certo? Mas Porra, Geraldão, cara. Pô, Geraldão, Pô, cara. tem tanto centroavante bom, cara. Passa bastante. Geraldão, não falei ainda do Pô. 10, que era o De Federico. Caramba, cara. Né? Pô. Mas... A gente teve Jonatas, teve Júnior Dutra, teve Gustavo. Você vem falar de Geraldão, Casim. cara. Casim, cara, o gringo da Fiel. O Você vem Casim falar de sai pro Jô Geraldão. entrar no dia Ô. que ele faz o gol. Só porque ele fez gol, os outros também faziam gol. Júnior Moraes, né, Júnior Moraes, Júnior cara, agora Moraes. aqui, centralmente incompreendido. Pelo amor de Deus, cara, colocar Júnior Moraes numa mesma frase com Geraldão, isso é um sacrilégio. Agora, você tem algum jogador assim que você fala, cara, esse jogador, certo? Esse era o jogador que eu via, é o meu ídolo, esse cara é o que eu quis ir no estádio ver, que eu falava, não acredito ver esse cara jogando pelo Corinthians. Quem que é o teu ídolo no Corinthians? Dr. Sócrates. Doutor, né? Dr. Sócrates. Doutor Foi Jogão. meu ídolo no Corinthians mesmo. Eu admirava. Eu, com toda essa altura que eu tenho, eu achava que eu era igual ele, que eu queria dar de calcanhar também, sabe? Dr. Sócrates. Mas, em paralelo, um outro esse eu guardo mesmo no coração, Carlitos Tevez. Porque Guerreiro, né? o que eu vi o Carlitos fazer no Pacaembu, o que eu vi esse cara jogar, o que eu vi esse cara dedicar, o que eu vi esse cara ir buscar a bola. Não tinha bola perdida, cara. Buscar a bola lá no escanteio, que o goleiro adversário tocava pro lateral e ia lá e tomava. Cada vez que ele fazia isso, a torcida inflamava. Então o Dr. Sócrates, com toda a sua elegância, com toda a sua categoria, o Carlitos com a sua vontade, porque ele era demais, Carlitos Tevez. Tenho muito orgulho de ter visto o Tevez em várias oportunidades no Corinthians. Mais uma cornetada, hein? Fala. Agora, assim, quando Corneta. você imagina assim, aquilo que você lembra de Carlitos Tevez e que hoje você vê Roger Guedes em campo, você consegue criar paralelo entre os dois, não? Sim, que um é vivo e o outro é morto. A corneta tá afiada de vocês, né, cara? Meu Deus. Pelo amor de Não, Deus. cara, porque acho que assim, o que encantou do Sim. Tevez no Corinthians era o cara do time, e é isso que o Cláudio tava falando. Não tinha bola perdida, pô, zagueiro batendo nele sem dó, e esse cara tava em todas as bolas. Guedes joga bola? Gosto do Guedes, acho que ele tem. Mas, porra, cara, o que a gente quer é um pouquinho de Tevez no Guedes, É isso né? aí. Ou em Certo? qualquer um, né? Pô, em qualquer um. Tá difícil. Hoje tá difícil. certo? Se ele pegar 20% do que o Tevez se dedicava dentro de campo, cara, vai jogar pra caramba. Agora, a torcida gosta, tudo. Mas de vez em quando é um Miguedes que, meu Deus do céu, viu, dá desespero. Acho que a maioria das vezes é Miguel, viu? A maioria das vezes ele dá Miguel. Mas o Tevez teve muito momento bom, né? Que nem você falou. Você Muito, gosta. muito. O eterno 7x1. Sim. Em quem mesmo foi? Em quem? Gabriel? Quanto foi aquele jogo lá, cara? 7x1. Você tá falando, mano? Ah, tá. Tudo bem. Então. Passa. E agora, mas
E a gente tem muito desse negócio, né, de pegar um jogador, de repente, limitadaço. Sim. E, de repente, ser o cara que a torcida abraça e vira o símbolo do time. Tem algum cara que você lembra, assim, que não tinha recurso para, de repente, ser endeusado ou de ser, assim, abraçado pela torcida, mas foi. E por esse abraço o cara, de repente, teve vida longa no Corinthians, não? Eu vou falar de novo um que veio com pouca pretensão, que ninguém imaginava, que era o Paulinho. O Paulinho veio do Bragantino, ninguém conhecia o Paulinho. E o que o Paulinho se tornou no Corinthians foi... Mas o Paulinho conseguiu fazer uma carreira fora também, bem, sim, né? Jogou Barcelona, sim, tudo sim. isso. Mas eu não esperava que o Paulinho virasse titular no Corinthians, sinceramente. Não achava. Até no começo, o Paulinho, ele teve muita dificuldade. Claro, depois ele se tornou o que ele... Mas o Paulinho foi um cara que eu não achava que ele ia. E o Jorge Henrique, cara. O Jorge Henrique, que ele ajudou o Corinthians. Operário. O Mundial. Jogava pro time. O Mundial foi isso. Quem que foi sacado? Douglas. O Douglas foi sacado, técnico, muito técnico, para colocar o Jorge Henrique para acabar com aquele lado auxiliar de lateral. Para acabar com o lado do Chelsea, que era um lado perigoso. Então esse cara também veio, sabe, participou do Corinthians, mas foi um cara que se dedicou muito. Foi um cara que mostrou muito o que é Corinthians. Eu acho que o Jorge Henrique tem muita cara do Corinthians, por muito que ele fez. Você sabe um cara que eu tenho muito nessa conta, assim, quando eu falo? Ezequiel. É um cara, assim... Verdade. O Ezequiel nunca foi jogador para seleção, nunca foi... Cara, mas no Corinthians, ele tomava conta do meio-campo, baixinho, quer dizer, é aquele cara que você fala, tudo vai dar errado para esse cara. E a dedicação e a entrega dele dentro de campo fazia a diferença, né? Eu tenho uma camisa lá na chácara, num quadro, que eu comprei do roupeiro do Corinthians, que foi usado pelo Ezequiel. Preta, de manga comprida, tudo. Tá lá no quadro, que eu falei, essa aqui tem raça nessa camisa. Né? E aí, agora... Pô, você tem um negócio, quer dizer, você tem um lava rápido, quer dizer, tem um fluxo gigante de pessoas ali, Claudio. E qual que é a tua relação com os adversários? Aí, ó, grandes zicas. Um dia fui ver treino lá no Parque São Jorge, Ezequiel chegou de táxi, e aí o porteiro me falou assim, eu falei, pô, chegou de táxi? Ele pegou e falou assim, cara, esse cara tem tanto problema com pensão, ex-mulher, assim, que ele já nem compra carro. Ele já fica de táxi, porque já para não ter problema nas coisas. Então disse que agora não tinha mais carro. Assim. Não sei se era verdade, mas história do porteiro. Precisava de um cara desse. Eu não já. sei se hoje em dia um cara desse caberia ali, só marcando, que nem foi a era Ralph, né? Que Sim. Ele só marcava, né? Pra mim ele não só marcava, não. Ele tinha uma aplicação técnica. Acho que ele conseguia ali sair um pouquinho. Conseguia sair. Dentro da limitação que ele tinha. Não sei se hoje seria o ideal um Ezequiel, um Ralph, um cara ali, um leão de chácara ali no meio ali. Mas que falta essa dedicação que eles tinham. Exatamente, o espírito desses caras falta. O espírito dele era fantástico, né? Então, quer dizer, acho que ele representa bem. E aí você lá no teu negócio e tal, cara, deve ter muito palmeirense, santista, São Paulino, que passa lá, que te enche o saco. Como que você lida com isso daí? Quer dizer, com a segunda-feira que o Corinthians perde, sempre roubado. Sempre que o Corinthians perde, é roubado. Claro. Certo? Mas os caras vão encher o saco. E também com a segunda-feira, daquela sapatada que a gente dá nos clássicos e tal. Como que você lida com isso daí, com a galera dos outros times? Não é fácil, porque por ser comerciante, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, porque senão você pode se ofende, pode ser ofendido também. Então a gente procura levar no modo mais amistoso, e quem dá liberdade, principalmente do time adversário, de você poder dar uma zoada, tirar um sarrinho quando a gente ganha, e quando a gente perde, dar uma escondida, quando vê o carro chegando, você vai lá pra sala, você vai buscar um carro, né? Fala, vou sair pra buscar o carro. Mas eu tomo bastante cuidado, porque não é fácil. E a maior dificuldade que eu tive, eu morei num prédio onde a maioria era palmeirense.
E é uma outra história que eu vou contar aí. O que é isso aqui, pô? É que você falou de árbitro, é uma homenagear um... Mas é uma Marília esse cara aqui, não é? É a Marília. É, eu tô É uma homenageando Marília. ele, velho. Então, mas aí, assim, eu assino embaixo que ele falou, a gente perdeu roubado. Roubado. É sempre Essa é a gente prova perde. disso. Essa é a prova. Vivo ou não, infelizmente vivo, sei lá onde tá esse cara, mas é a prova. Ah, deve estar na Argentina. Né? Então, eu morava num prédio que tinha muito palmeirense. No jogo primeiro jogo da final da Libertadores contra o Boca, lá lá em La Bombonera, quando o Boca fez 1-0, nossa, o prédio foi quase abaixo, sem brincadeira. E eu tomando meu chazinho lá, né? Aquele batizado. Aquele batizado. Ah, boa. Só que eu acho que a dose foi muito pequena, porque na minha janela ela tinha essas telas de proteção, sabe? Sabe essas telas de proteção de nylon? Sim, sim. E eu tava virando pra ir ao banheiro, sem brincadeira, eu tava virando pra ir ao banheiro quando eu vi o Kleber Machado falar do Romarinho. Quando eu virei, o Romarinho deu aquela cavada. Eu fiquei preso igual o Homem-Aranha na tela, no 7º andar. Se não tivesse tela, hoje eu não estaria aqui no podcast. Minha filha podia estar falando, olha, meu pai morreu no dia do jogo, que eu pulei, sinceramente. Mas perdi a voz. No dia seguinte, eu com o uniforme todo do Corinthians, descendo, aí tinha um casal do lado e falou, nossa, você torceu muito pro Corinthians ontem. Eu falei, não, foi xingando os palmeirenses aqui. Não fui eu não, foi a pressão sua, né? Não, É isso aí. Mas eu tomo muito cuidado. Mas tem, principalmente o cara da padaria. Você deve conhecer o Ademir. O Ademir da padaria. Esse aí eu adoro. Eu procuro ir quando tá o Amilcar. O Amilcar é corneteiro. Amilcar é corneteiro pra caramba, velho. A gente fala, Cláudio, aquele não dá, viu? Aquele não dá. Aí esse é o jogo. Primeiro toque na bola. Você viu naqueles episódios lá do Corinthians que a Globo fez? Você viu que o Emerson falou do Romarinho? Esse bate-papo que eles falaram ali. O Romarinho chegou pro Emerson e falou, Emerson, pra onde eu vou? Aí ele falou assim, você fica aqui que eu vou pra lá. Fica aqui desse lado que eu vou pra lá. Aí na primeira bola saiu o gol. Foi exatamente essa hora. Quando eu virei, ele Então ele entrou, o Romarinho entrou totalmente perdido. Ele assim, o que eu tô fazendo aqui, né? E é verdade mesmo. Todo mundo fala, né, que ele não sabia o que ele fez. Ele não sabia mesmo. Ele não sabia mesmo. Pô, cara, mas esse gol é fantástico, né? Porque quem perde a bola é o Riquelme. A bola vem, esqueci o zagueiro tenta dar uma sapatada no Emerson. Schiavi. Você dá um safanão nele, ele sai do cara, toca no Romarinho, aí o Romarinho fala, é colocar ali. Só. Não precisa fazer muita coisa. Não consegue, ele foi pra dar uma bicuda mesmo. Olha lá, só a cavadinha. Nossa, com requinte de crueldade, meu Deus do céu. Essa hora eu tava grudado. Fabiano quase empacota. E essa hora você tava grudado e ele estava desmaiado no meu sofá. Sério, cara, passei mal, não. Assim, gol desse tipo, assim, normalmente eu passo mal. Eu tenho uns apagões. E esse daí, quando o China olhou, já tava... tinha caído no sofá já. Mas, cara, essa nossa relação com o Corinthians, ela é muito visceral, né? E a gente tem um episódio que eu sempre gosto de perguntar muito para ver qual que é a relação que os torcedores do Corinthians, os amigos que a gente traz aqui, tem com 2007. E a pergunta sempre é a mesma, né? Quer dizer, você assume ou nega 2007? Difícil falar, né? Difícil falar. Mas eu nego. Você assume? Eu assumo. Eu assumo. Time era ruim. Mas eu já falei até no meu episódio. Time era ruim. Ruim, verdade. Ruim. Eu sempre falo. Tiveram que fazer força para cair. Certo? No jogo da queda... Tiveram que dar uma azeitada lá no jogo do Goiás, que o Goiás tinha perdido os pênaltis, mandaram voltar, toda essa história ficou meio mal contada, mas tinha que cair. Tinha que cair não, quer dizer, se colocou naquela condição de repente, o jogo do Goiás, se por mérito ou não, olha isso, de cair, né? Então, quer dizer, pô... Esse ainda era menos esse aqui foi no começo que tinha o William. Que a gente até liderou o campeonato. Sim. Mas, cara, confiar em Lulinha, Zelão e Fábio Ferreira. Bruno Otávio. Certo? Pô, gente, cara, tem que pegar a escalação. Eu não lembro quem que é aquele cara Irã. ali. Não é o Irã ali, não. Qual que você tá falando? Aquele lá do... Da ponta? Não da ponta. É do lado do Fábio Ferreira. Não lembro quem é esse cara. Não lembro quem é esse cara. Cara do céu, né?
Mas assim, era... quando eu falo assim, que eu assumo, porque é o seguinte, quando caiu, a gente tinha umas muletas para tentar ficar se apegando. Ah, mas o jogo do Goiás foi estranho. Ah, mandou voltar os pênaltis. Mas pegou e falou assim, cara, isso não vai resolver. Certo? Porque mesmo que aconteça, que sirva como desculpa, o que a gente vai fazer daqui para frente? Porque não dá, se não pegar e não fizer alguma coisa, o time cai, o time é ruim, o time... E dali, quer dizer, mudou a história. Então eu falo assim, é um marco importante. Lógico que eu não queria que caísse. Sim. Não sou dos que pensa que tem que cair para resolver os problemas, mas eu acho que é o seguinte, foi uma hora que chegou e falou, gente, se a gente não fizer nada, não adianta pegar e tentar no tapetão e tentar resolver as coisas no tapetão. A gente tem que resolver aqui dentro de casa, tá tudo errado. E acho que a gente está num momento que a gente precisava até dar uma olhada nisso de novo, porque a gente está precisando fazer alguma coisa, certo? Porque tem que colocar a casa em ordem e tem muita coisa estranha, principalmente na base do Corinthians. Você olha a Copa São Paulo, você vê os outros times, porra, certo? Você vê o time do Corinthians, você fala, pô, tem uns caras que não é possível que tá na base do Corinthians, cara. Jogando Copa São Paulo, uma molecada descomprometida, que não tá nem aí, parece vida ganha. Sim. Sabe? Então Parece um jogador emprestado, né? Parece um jogador emprestado até. Então. Sem identificação, parece que sei lá, eu acho... Então por isso que 2007 eu assumo, não tenho problema com 2007. Não, eu tenho dificuldade. Eu moradei ali, né? Aqui eu moradei. Eu moradei, então. Não dá, eu moradei. Moradei, William, Felipe, Zelão, Fábio Ferreira, Bruno Otávio. Aquele maluquinho ali do canto também, como que era o nome dele? Esqueci. O da Ponta Clodoaldo. Puta vida, né? Mas passou muita gente ruim pra esse time. E o time contratando gente no meio do campeonato e ruins também. Sim. Teve um meia que o Corinthians contratou que eu não lembro. Como que chamava? Ailton? Ailton. Meu Deus do céu, ele veio parecendo eu. Parecia um barril de chope. Pelo amor de Deus, gente. E ninguém lembra que ele foi um dos principais, cara, porque teve um jogo com o Náutico, nos aflitos, e ele entra e ele dá um pontapé no cara, na lateral, do nada, e ele é expulso. E o Corinthians já brigando contra o rebaixamento. Então, você entendeu? Então, quer dizer, por isso que eu assumo assim. Cara, estavam levando as coisas como coloca qualquer um que é Corinthians que vai certo? Resolver. Cara, a torcida empurra, a torcida ganha jogo, mas não dá para ser só isso. Tem que tomar conta do time. Então, quer dizer, por causa disso que... E tá aí trazendo um pouco também agora a gente falando mais dos dias atuais. A gente fez o episódio da semana passada após a derrota pro Bragantino. Nossa. Aí tivemos Felipe... Quer ver? Everton, Finazzi, Eduardo Ratinho. Wilson, Bruno Bonfim, Lima, Arce. O Arce perde um gol contra o Vasco. Nossa senhora, meu Deus. Cara do céu. Assustador, né? Mas era isso aí, cara. Quer dizer, não dá. De Nelson. O do canto era o de Nelson. De Nelson. Verdade. Então, agora falando um pouco dos tempos atuais, como que você está vendo o momento do Corinthians? Perdemos pro Bragantino, ganhamos do Água Santa 3-0, Yuri e Guedes jogando bem. E aí agora a gente tem esse jogo que eu classifico como ridículo em Limeira, certo? Que não dá para entender. Como que você vê o Corinthians hoje? Então, o Corinthians, eu acredito nesse time hoje. Eu acho que ele tem um time competitivo. Eu acho que os dois realmente são diferentes, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, tirando a tiriça, mas o Roger Guedes, eles conseguem fazer algo diferente lá na frente, tem uma zaga boa. Mas começo de campeonato eu acho muito difícil a gente ficar avaliando um elenco, um time. Porque vai acontecer isso mesmo, o Campeonato Paulista vai empatar um jogo, vai ganhar um outro jogo. É muito difícil jogar em campo fora também, porque esses estádios aí não é fácil jogar. O campo muito ruim. Mas se esses de hoje, se eles não entenderem que se eles jogarem no Corinthians tem que ser diferente, se não colocar um pouco mais de coração, mas um pouco mesmo de coração no time, no futebol, vai ficar para trás. Mas o time do Corinthians tem condição assim de montar um time legal. Só que falta... Ele já sabia que eu ia falar isso. Só que com tudo isso que a gente está falando, tem que ter um comando. Infelizmente o rapaz não está preparado para comandar o time.
Klopp e Guardiola que se cuidem, cara. Lázaro vem aí. Então, não dá, é difícil. Mas o time tem, eu acredito sim. E o futebol agora não dá pra falar. Acho que essas 5 primeiras rodadas não dá pra falar ainda. Cara, o jogador tá com perna pesada. Dando a cornetada que eu sempre... Cara, eu não consigo mais ver o Corinthians jogar um tempo inteiro e dar um chute no gol, cara. Certo? No Campeonato Brasileiro do ano passado, assim, acho que eu concordo com você. O Lázaro não tá preparado. Daqui a pouco vai vir toda a pressão em cima dele, certo? Porque esse time, quer dizer, esse tipo de performance que esse time teve, que nem a Inter de Limeira, a gente viu ter o ano passado inteiro fora de casa. Jogava com o Juventude desse jeito, jogava com o Avaí desse jeito, aí agora pega a Inter de Limeira, joga desse jeito. Então, quer dizer, cara, não é possível que esses caras que jogam o que eles jogam dentro da arena, vai pegar a Inter de Limeira, cara, e passa o primeiro tempo inteiro e dá um chute no gol. Ah, mas o campo é difícil, o campo não sei o quê. A Inter de Limeira deu 4 chutes no gol, cara, no primeiro tempo. E que não deu chute a gol, né? Mas construa alguma coisa, chegue com cruzamento, com velocidade, com ultrapassagem, com alguma coisa que cria ali. Mas fica aquela posse de bola enganosa ali no meio que não dá em nada, entendeu? Fica ali. E entra, por exemplo, pra mim no jogo agora contra a Inter, aquela bola que o Cássio pega no primeiro tempo, que acho que é o lance mais perigoso, o cara sai assim, você vê que o Rafael Ramos toma a bola nas costas, é falta de atenção, cara. Pura falta de atenção. Ele estava desatento. Ele não se posicionou direito. A jogada começou a se desenhar, entrou nas costas dele. Ele estava vendido já porque ele não tinha se posicionado bem. Então, quer dizer, é falta de atenção, cara. E quer dizer, e aí, o que eu sempre digo em relação ao Vitor Pinóquio, é que é o seguinte, que, cara, taticamente ele não fez nada de espetacular no Corinthians. Qualquer um faria. A única coisa que ele fazia e que trouxe a torcida pro lado dele era exatamente cobrar desses caras mais postura. E mesmo assim os caras não entregavam. Então, quer dizer, agora com o Lázaro, eu acho que vai ficar mais difícil ainda desses caras mudarem de postura nesses momentos. Eu acho que é um pipinaço para nós. Porque fica com a história que o jogador está com técnico, o jogador está com treinador, tá nada. Jogadores, eles estão acomodados. Porque no ano passado, com tudo que o Vitor fez, tinha cobrança. Agora com ele está fácil, né? Então tudo bem, o Lázaro está com a gente, está com nós. Então vamos jogar do nosso jeito. E futebol não é isso, e Corinthians não é isso, né? Eles estão brincando. E daqui a pouco vai ver, cara, porque assim, basta ver o que foi feito com o Silvinho. Eu particularmente, cara, eu acho que foi desproporcional. Porque o Silvinho, por mais que de fato tinha limitações, não era técnico pro Corinthians, eu concordo com tudo isso. Mas assim, tinha trabalho, tinha vontade. Onde ele pecava? Era muito amigo dos caras. Sim. Certo? Ser amigo dos caras não é ser que nem o Leão, vou dar treino 6 horas da manhã. Mas quer dizer, não é passar a mão na cabeça. Aí você vê esse jogo da Inter de Limeira, quando os caras saem, os caras falam, pois é, terceiro jogo. Aí daqui a pouco é o quarto jogo. E vai pra coletiva e aquele mesmo papo, né? Tá começando, tá isso, tá aquilo. E o Roger Guedes falando do ex-treinador ainda, né? Preocupado ainda preocupado com o cara. Cara, o Vitor Pinóquio, ele virou uma cortina pra um monte de coisa. Pra não ver que a diretoria não pegou, por exemplo, trouxe um cara pra ameaçar o Fagner, certo? Pra pegar e ficar na reserva do Fagner, pra você começar a pensar assim, falar, se deixar esse cara aparece mais na frente do que o Fagner. Que a diretoria não viu isso, que pegou e tá apostando no moleque lá pro Fábio Santos. O Fábio Santos tá com quanto? 38? Certo? Quer dizer, cara, 38 anos e a gente não tem um substituto pro Fábio Santos. Quer dizer, a nossa referência é o Renato Augusto. Quantos jogos você acha que o Renato Augusto vai fazer? Difícil. Mas e assim, o que acontece? A gente tem jogo agora, Guarani. Próximo jogo é o clássico com o São Paulo. Renato Augusto joga amanhã. E aí, com o São Paulo joga? Se jogar amanhã, vai ser 45 minutos. Porque vai sair no intervalo. Eu até acho que vai jogar. Então, joga mais 45. Acho que começa jogando, 45 tira, para poder jogar com o São Paulo. Senão não joga. E o São Paulo na intensidade que tá jogando. Por favor, Gabriel, não ponha essas imagens. Vitor Pinóquio. O Pinóquio já embrulha meu estômago aqui. É que eu ouvi falar que o Roger Guedes estava com saudade, né? Entendi. Falou dele. Mas assim, é o quarto jogo já. Amanhã já é o quarto jogo. Sim.
é que, beleza, a perna tá pesada ainda, mas, gente, tem que ter Você corre um pouco mais. um mínimo de organização, um mínimo de esquema tático ali pra gente poder, pelo menos, criar alguma coisa. Não cria nada. Pra mim é... E quem vai determinar o esquema tático aí vem do treinador, infelizmente. Sem cornetar demais ele, mas ele não tá preparado. E ele já chegou querendo colocar um método de trabalho. Tinha que aproveitar um pouquinho do que aconteceu, dar uma mesclada com as ideias dele, mas não chegar e tentar mudar de uma hora para outra no início de ano. Você acredita que tem muita gente que fala que ele tá só esquentando o banco pro Tite? Você acredita nisso? Não é difícil não, cara. Sinceramente. Mas eu acho que o Tite esse ano, dificilmente ele acha que ele volta pro futebol brasileiro aqui, pra um time. Acho que ele não treina, esse primeiro semestre, acho que ele não treina ninguém não. Tite é o maior técnico que a gente viu. Ele ganhou, né? Ele ganhou 2 títulos diferentes, né? Pra gente, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial. Montou um time que jogava bonito, que aquele time do Corinthians jogava bonito, hein? E a volta dele em 15, né, cara? Ganhou o brasileiro bem ganho, né? Chegou com propriedade, né? Tomou conta. Pode ser, porque eu acho que ele gosta do Corinthians, né? Vamos esquecer da seleção brasileira. Porque o time da seleção brasileira eu não gosto. Eu não gosto. A nossa esperança é que ele não... Eu acho que ele não tem mercado fora. Mesmo pela desempenho da seleção, eu acho que ele não tem mercado fora. Não. Então, se ele ficar esses 6 meses no período sabático dele lá, pode ser que ele venha, mas aí vai vir na metade do brasileiro. Cara. Ou o Lázaro caindo. Não queria que ele caísse, porque se ele cair é sinal que ele tá ruim. Eu não queria que chegasse nesse estágio, né? Mas, não sei. Eu acho assim que o fato de ser o Lázaro atrapalha muito ele voltar. Porque ele não vai querer, vir e falar assim, pô, tomei a posição do menino, deixei o menino... Porque ele trabalhou, tá aí a foto dos dois juntos, seleção, tudo isso. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ter problema com o técnico. E aí, no meio de tudo isso, quer dizer, tem o jogo do Guarani, Arena, sabe? Agora, e domingo? Domingo, o time da Vila Sônia. Certo? Qual é a tua expectativa pro jogo de domingo? A expectativa é bastante boa, viu? Eu acho que ganha. Eu acho que domingo... Realmente acho que o time vai demonstrar a que veio, sinceramente. Com tudo que está acontecendo, amanhã esse jogo de terça-feira contra o Guarani, eu acho que a torcida vai dar um recadinho para os jogadores, viu? Para se cuidarem para domingo. Bastante. Não é quarta-feira, né? Porque sempre tem o tradicional. Quarta-feira não, então vai ser domingo. Vai ser o domingão. É o domingão. Acho que vai ser bem isso mesmo. Acredito nisso, né? E torço por isso. Mas vai estar lotado. Eu acho que lá vai ser um jogo que realmente vai ter que mostrar as garras. E realmente vão ter que botar um coraçãozinho na chuteira e mostrar para os meninos da Vila Sônia lá que nós comandamos lá muitos anos. Você já fizemos muita festa lá. Muita festa. Muito chopp foi lá. Ganhou mais que eles lá. Levantamos mais título que eles lá. Então acho que domingo é o dia. E quem sabe vocês no próximo episódio vocês comentam, é verdade, hein? Ontem foi o dia. Vamos, tomara que seja isso, porque já tem São Paulino que já me mandou aqui que domingo tá lá e que não sei o que, eles estão confiantes. Mesmo. E aí, aproveitando isso daí, o que a gente vai... ontem teve Palmeiras e São Paulo. O que você achou? O jogo parece não foi nada de especial, né? Assim, em termos técnicos, né? Mas briga teve muito, né? Os dois times brigaram pra caramba. Jogo disputado, bola, espaço a espaço. Todos. Isso é legal de ver, sinceramente. Independente de ser um jogo que a gente não gosta de ver, né? Sim. Mas você vê os jogadores se dedicando dessa forma, cada um buscando o seu espaço e lutando e chutando, canela e disputa. Isso já é legal. Isso mostra que o jogo, isso mostra que o time está querendo alguma coisa. E é isso que a gente tem que ter. Eu até tinha falado, até na primeira rodada lá, quando teve todos aqueles empates lá e o Corinthians tinha perdido pro Red Bull, que o ótimo time do Red Bull tomou 3 da Luzinha. Foi. Fazer o quê, né? Mas que o Palmeiras e o São Paulo na primeira rodada tinha apresentado muito mais dedicação, por mais que tenha empatado com times menores do que o Corinthians, que foi o Red Bull. Mas teve muito mais chance, teve muito mais aplicação do que o Corinthians teve lá em Bragança.
Eu não vi muito jogo ontem, porque cansou pra mim. Cara, tava muito chato o jogo. Vocês falaram, tava brigado, tudo, mas tava muito chato. Aí eu acabei desistindo, não vi o jogo. Mas pelo que eu vi as reportagens, tudo, foi um jogo bem aguerrido mesmo, bem combativo, mas de baixo nível técnico, mas muito ali, né, no 1 contra 1, né? Eu vi o jogo, assim, de fato, o jogo foi muito brigado, quer dizer, taticamente os dois times se equipararam, não teve um time que dá pra você pegar e dizer que foi melhor, apesar do Palmeiras ter tido um gol anulado, não dá pra pegar e dizer que ele chegou a ser melhor, ele foi, lógico, ele tentou mais, estava jogando em casa, ele teve mais atitude em relação ao jogo, mas era um jogo de muita falta, de muita briga, que pouca coisa acontecia. Só que, por exemplo, já havia, dá para você perceber ali os dois times muito preparados, se não taticamente, mas fisicamente, para o confronto. Essa é a minha preocupação para domingo, certo? Quer dizer, o São Paulo mostrou que está brigando, que está competindo, e o nosso time tem que chegar no mesmo nível no domingo, certo? Tem que competir, porque eles vão vir para cima. E, cara, e aí é jogo para Yuri Alberto, para Guedes, porque vai ter espaço que até agora eles não tiveram dentro do campeonato. Sim. Bragantino não veio, ganhou, mas não veio para cima. Quer dizer, foi muito mais de esperar a ação do Corinthians do que de fato se impor. O jogo contra o Água Santa, aí foi um jogo mais fácil. E aí agora o jogo da Inter de Limeira, a mesma coisa. A Inter de Limeira entregou a bola pro Corinthians, vem para cima, só que conseguiu jogar. Então, quer dizer, a proposta do São Paulo vai ser diferente. Quer dizer, o São Paulo deve vir para cima e é hora desses caras aparecerem tendo espaço para jogar. E não é jogo para Cantígio, pelo amor de Deus. Não é jogo para Cantígio. Porque o Cantígio está em outra rotação, ele está na rotação lá dos anos 30 do futebol, entendeu? Porque não serve para primeiro volante, porque não tem, não consegue combater, e não serve para segundo volante, porque ele não aguenta um tranco, não consegue sair jogando. Então, assim, não é jogo para Cantígio. O Lázaro tem que dar um jeito ali. E é o equilíbrio mesmo. O futebol é equilíbrio, né? Se você não tiver as linhas equilibradas, você não chega em lugar nenhum. E você equilibra também com o seu adversário. O Corinthians tem que estar preparado que o São Paulo vai vir com força. Sim. E se o Corinthians não estiver preparado para receber essa força, aí aproveitar o Yuri Alberto com velocidade, sim, o Roger Guedes com a técnica que ele tem, aí a gente pode fazer alguma coisa. Mas se não equilibrar primeiro a parte física, se não for para o confronto para cima do São Paulo, pode complicar. Mas acho que os jogadores já estão pensando nisso, viu? Né? E parece que o Santos está interessado no Cantígio para fazer um meio de campo junto com o Camacho e Cantígio. Em breve, parece que já ofereceram, eles vão dar o João Paulo. Boa, certo? Boa. Pelo Cantígio. A gente está estudando aí, porque a gente tem Cássio e Carlos Miguel. Exatamente. Então, quer dizer, não estamos. Eles quiserem envolver o Soteldo também. Mas ele fala, não, esse anão aí a gente não quer, não. Eu ouvi dizer que era o Zanocelo, viu? Não, o Zidanocelo deixa ele lá. O Zanocelo, Camacho e Cantídio é nome de avenida. Ó, você entra na Camacho, a próxima da Cantídio, a primeira esquerda. E aí, pra gente finalizar aqui, Claudio, quer dizer, mais um episódio do qual a gente já vai aí agradecendo a tua disponibilidade e a tua vinda aqui para bater esse papo com a gente. Trouxe uma presença muito ilustre aqui que está te acompanhando, né? Sim. E aí, quero que você pegue e deixe aqui, quer dizer, qual que é a sua recordação, qual que é o seu momento Corinthians, quer dizer, como que você define tudo isso que você tem pelo Corinthians, essas passagens, essas loucuras, esse de a segunda-feira ser a melhor segunda-feira do mundo quando ganha, certo? Se joga no sábado e perde o domingo é o pior dia da semana porque perdeu. Como que você define tudo isso e o recado que você deixa, né, para todo mundo aí que vai ver nosso vídeo, principalmente os corintianos que vão estar assistindo aí? Assim, primeiramente, obrigado, viu? Muito, muito divertido participar disso aqui, muito divertido, muito gostoso, como eu falei, né? Isso não é uma entrevista, é você falar de um sentimento. E eu defino exatamente isso. O Corinthians é um sentimento, cara. E eu, com tudo que eu passei, com algumas angústias, com algumas tristezas, mas as alegrias foram tantas, cara, que você até esquece que um dia você foi triste por causa do Corinthians. Mesmo em 2007. Mesmo em 2007. Porque o que aconteceu depois foi tão espetacular que tudo que aconteceu é exatamente isso. Falei, foi preciso.
foi necessário. Espero que jamais, nunca mais. Mas foi necessário, porque o Corinthians mostrou exatamente que é grande, gigante. E o recado que eu queria dar é o seguinte: se você ainda não experimentou esse sentimento, faça parte desse bando de loucos, que é delicioso. E loucos, somente a gente. Obrigado, gente. Muito legal. E você sabe que nem todos estão preparados para isso, né? Por isso que nem todos são corintianos, né? Claro. Você acha que qualquer um aguentaria, qualquer coração, um coração comum, já teria explodido. O nosso não, né? Só aumenta. Só para pegar e dividir aqui uma passagem lá de 2007, né? No dia que o Corinthians joga com o Grêmio, o China e o Baguá tinham ido no bar e eu tava no clube. Aí eu saio do clube e vou pro bar encontrar ele, só que quando eu chego, cara, tipo, o jogo era 4 horas da tarde, acho que eu cheguei 1h30, já não conseguia mais entrar no bar. Aí eu liguei pra eles e falei, cara, não vai dar, eu vou pegar e dar um jeito de ir pra casa pra eu não perder o jogo, então eu vou pra casa. Aí eu fui pra casa, aí aconteceu tudo o que aconteceu. A hora que o Clodoaldo faz o gol, eu dou um chute na porta, que eu tenho até hoje uma dor no dedão por causa desse dia, porque eu chuto a porta. Mas isso tudo foi em vão, porque o resultado acabou sendo esse que a gente sabe. E eu nunca tive uma boa relação com a mãe dos meus filhos, né? E os meus filhos estavam comigo. E aí, chega no final do jogo, a minha mãe fala, ó, a mãe das crianças está aí e ela quer falar com você. Aí minha mãe já falou assim, pelo amor de Deus, filho, cabeça fria, não vai fazer nada, que não sei o que. Eu falei, pô, mãe, o que eu vou fazer? Tô derrubada aqui. O que ela quer comigo? Fui lá falar com ela. Tipo, ela pegou e falou assim, será que amanhã vai chover? Sabe? No fundo, ela só queria ver a minha cara. Ela só queria ver certa tragédia. Doente de derrota. Aquela tragédia que eu tava naquele dia, né? Então, mas foi uma passagem, eu acho que isso expressa bem porque ela transcende, né? Esse sentimento do Corinthians transcende. Então, quer dizer, a gente acaba contagiando um pouco todo mundo que está em volta. Todo mundo sabe da nossa devoção, da dedicação, de tudo isso. Então, quer dizer, do mesmo jeito que às vezes as pessoas pegam e falam assim, até hoje, né? Assim, a empresa que eu trabalhava, tem gente que me manda uma mensagem e fala assim, poxa, lembrei de você ontem. Eu pergunto, pô, mas por quê? Porque tinha um projeto legal, tinha alguma coisa? Ela fala, não, porque eu vi o Corinthians jogando. Eu falei assim, o Fabiano tá aí. Então, quer dizer, tudo isso pra gente é muito especial e muito importante, né? Sim. Então Mas é isso que você falou, cara. Assim, a gente vai pra um lugar, pô, mas você vai ver Corinthians e Matonense lá em Matão, cara. Mas não vale nada isso aí. Lógico que vale. Vale 3 pontos. Vale o Corinthians. Vale o Corinthians. Mas vai jogar o Zezinho, o Luizinho, não sei quem lá. Não importa, é o Corinthians. Não, mas no dia da Matonense jogou o time completo de 99. Isso jogou. Foi o time completo. Luizão, Rincon, Vampeta. Jogou todo mundo. Todo mundo. Daí vai ficar para um próximo episódio aí a gente conta. Então, assim, é loucura, cara. É inexplicável. Você vai para ver o jogo no meio do campeonato, lá no fim do mundo, ou às vezes que não vale mais nada. A gente já foi. O João Paulo falou que não valia nada. Exatamente. Por isso que eu tenho essa ressalva com ele. Mas tudo bem. Então tá bom. Isso aí. Gente, fechando aqui mais um episódio, agradecendo mais uma vez aqui o Cláudio, todo o apoio do querido Bolívia aí certo, na operação. E já deixando o convite para vocês, para quem ainda não assistiu os outros vídeos que já estão aí no nosso canal, assistam, curtam. E em breve a gente vai estar trazendo algumas novidades, deixando aí alguns cortes para que vocês também, no momento em que o tempo esteja um pouco mais curto, que vocês possam acompanhar aí um pouco dos papos que a gente teve com todos esses corintianíssimos. E nos próximos, pretendemos trazer aqui alguns convidados que não têm a sorte de ser corintiano, certo? Estamos tentando convencer o Bolívia, mas ele tem muito medo, cara, certo? Porque ele sabe que o debate aqui vai ser complicado para ele. Aqui, né? Eu tenho medo de ver o jogo do Santos, velho. E assim fechamos, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, curte e obrigado por ter ficado até agora acompanhando a gente aqui. Claudião, mais uma vez, obrigado pela gente. participação. Obrigado. Valeu, fechou. Valeu. Valeu.